Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 28 de março. Estamos iniciando o nosso programa pós-USDA. Estamos com nossa equipe de consultores para repercutir os números divulgados no começo da tarde dessa quinta-feira, o relatório de intenção de plantio dos Estados Unidos e também estoques trimestrais. A gente vai falar sobre soja, milho e trigo, cumprimentando já meus colegas consultores. Paulo Molinari, tudo bem, Paulo? Tudo bem, boa tarde a todos. Um relatório que não surpreendeu, porque a área do milho era mais baixa mesmo, mas veio um pouco abaixo do que o mercado fazia a sua média, né? Luiz Fernando Roque, tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Paulo, Elcio. Na soja também não surpreende. Eu acho que ficou bem dentro da expectativa do mercado, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Elcio Bento, boa tarde, Elcio. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. No caso do trigo também, dentro do que se esperava, reduziu a área. Talvez a surpresa ficou com uma leve elevação do trigo de primavera. Daqui a pouco a gente fala mais. Esteja junto da gente no nosso canal no YouTube, Safras TV. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu comentário, seu like, safras.com.br. Conheça a plataforma Safras. Todas as informações desses senhores, os nossos outros analistas, consultores, todas as informações estão na plataforma, além da nossa agência de notícias, tudo que você precisa de informações para as melhores decisões no agronegócio. Vou compartilhar aqui a tela e já vamos iniciar de pronto a falar sobre a soja. Bom, o relatório de intenção de plantio apontou uma área de 86,5 milhões de acres, um pouquinho acima da média do mercado, que esperava com 86,3, e um número acima do relatório de 2023, que era de 83,6 milhões de acres. Estoques trimestrais, posição de 1º de março, indicados em 50,3 milhões de toneladas. O mercado esperava, na média, quase 50 milhões de toneladas, e em março do ano passado eram 45,9. Luiz. Bom, Alessandro, dá para ver que os números do USDA vieram bem em linha com o que o mercado estava esperando, né? Tanto para a área e para estoque também. Ficou um pouquinho acima, mas nada que mude, né? Cara de oferta e demanda, de quadro de oferta e demanda americano. Então, com relação à área, ficou bem no meio na média das estimativas, digamos assim. É uma área que faz sentido, 86,5 milhões de acres. Não é a maior área da história dos Estados Unidos, mas com essa área, os Estados Unidos já colheu a maior safra da história. Né? Na temporada 2021, eles escolheram 21-22, perdão, eles escolheram 121,5 milhões com uma área de 86,5. Então é uma área que traz um potencial recorde para os Estados Unidos. Obviamente que o clima, né, para bater esse 121,5 tem que ser ótimo. Com um clima bom, 118, 120 é tranquilamente alcançável. Então é uma área bastante relevante que pode trazer uma nova safra muito grande para os Estados Unidos e possivelmente até uma safra recorde. Então, olhando para essa área, obviamente que a gente vai ter mudanças ainda, né? Isso não é área definitiva. A gente lembra no ano passado, né, a diferença da intenção de plantio para o relatório de área plantada lá em junho foi muito grande, não? Então, o USDA ainda pode fazer algumas mudanças, mas eu acho que essa área faz bastante sentido e é uma área que, como eu falei, traz um potencial produtivo muito grande para os Estados Unidos. Com relação ao estoque, ficou um pouquinho acima da expectativa do mercado, mas o mais importante é que confirmou que é um estoque maior do que na mesma posição do ano passado. Então, é um estoque relevante, mais alto. Então, de alguma forma, esse relatório traz um tom mais baixista para o mercado, embora, né, o mercado já estivesse se posicionando frente a isso, já esperasse por isso, até por isso que não está caindo tanto aí no pós-USDA, mas eu acho que, dependendo das questões climáticas agora, o mercado pode começar a perder um pouco de força. Feito, vamos passar para o milho aqui. O Paulo vai comentar. Então, Paulo, 90 milhões de acres indicados, abaixo da expectativa média do mercado, que era 92 milhões de acres, e no relatório em 2023 eram 94,6 milhões de acres. Aí vamos para os estoques trimestrais, colocados posição 1º de março, em 212 milhões de toneladas. Na média, o mercado esperava 214,4, e em março do ano passado, neste período, era 187,9. Paulo. Bem, talvez a altinha de hoje seja mais concentrada em função desse dado de estoque, né? Do estoque trimestral, que necessariamente pela área.
como a gente conversava aí no pré-relatório do USDA, né? O mercado só teria algum cunho altista se a área plantada viesse abaixo de 91 milhões de acres. E veio abaixo de 91 milhões de acres, né? Toda essa área não passou para a soja, isso deixa aí um pouco de sentimento de expectativa para o primeiro dado de área plantada efetiva, que é no dia 30 de junho, né? Mas mesmo com essa área de 90 milhões de acres, se vier uma boa produtividade, uma safra normal, é um ano com um estoque que vai virar ainda no mesmo patamar desse ano. É importante lembrar que a primeira estimativa de produtividade do USDA sai no dia 10 de maio, primeiro quadro de oferta e demanda, 24, 25, e o USDA tem trazido a característica, nos anos passados, de começar sempre com uma alta produtividade. Então, ele vai colocar essa área, 90 milhões de acres, vezes 182 bushels por acre, que é o que ele previu o ano passado, para a safra do ano passado. Ele vai repetir os 182 e vai trazer uma safra aí perto de 380 milhões de toneladas, que é muito confortável ainda para o quadro americano. Então, colocamos todo o nosso empenho agora, de novo, no fator climático, que já começa aí na metade de abril para frente, com as condições de plantio para a safra 24, até 30 de maio, onde vai o plantio do milho, né? E depois aí o relatório de 10 de maio, primeiro quadro de oferta e demanda americano, 24, 25, e depois 30 de junho, primeiro dado de área plantada efetiva, e aí talvez esta área que não passou para a soja, talvez encontre um caminho, ou no trigo de primavera, ou na soja, ou até mesmo no milho, vindo uma área um pouco até melhor do que essa. É a interpretação do próprio produtor americano, esse dado, e acho que ele está refletindo bastante a realidade do quadro de preços e rentabilidade do produtor americano. O estoque trimestral, ele não necessariamente quer dizer que o estoque final americano vai ser menor, ele apenas está refletindo um pouco menor em relação à expectativa do mercado. Pode ser que a expectativa do mercado estivesse errada, né? Maravilha, Paulo. Vou passar agora para o trigo, falar com o Elcio. Então, a área de trigo total, indicada em 47,5 milhões de acres, o mercado esperava na média 47,6 e em 2023, 49,6, também praticamente arredondando ali, milhões de acres. Aí vamos para os estoques trimestrais, na posição de 1º de maio, de trigo indicados nos Estados Unidos em 29,66 milhões de toneladas. O mercado esperava na média 28,66 e em março do ano passado, neste período, 25,6 milhões de toneladas era o número. E o que pegou no trigo, Elcio? Então, Alessandro, vamos pelo mais simples, né? Os estoques se elevando, o mercado esperava um pouquinho menos, mas vai na linha do que a gente esperava no mercado, no ano, né? Que o mercado tem pouca fluidez nas exportações e a produção é maior. Então, esse estoque que é o penúltimo, né? Desses trimestrais, o próximo já é o estoque final, né? Lá em junho, ele vai indicando exatamente isso, uma produção que foi maior. A gente não tem uma resposta do mercado internacional, especialmente porque está muito difícil competir com o trigo do Mar Negro e da Europa. Com isso, os Estados Unidos com estoques maiores, acho que vai nessa linha. Quando a gente veio para área plantada, dentro do que a gente esperava, dentro do que o mercado sinalizava, né, uma queda de 4,2%, e essa queda puxada pela safra de inverno, que é aquela safra que a gente tem dito que já está meio que como uma bola cantada já, porque é uma safra que já tem o seu plantio já finalizado. Quando a gente olha um pouquinho mais de perto essa safra de inverno, a gente vê que tem uma queda da trigo hard, né? Uma queda em termos absolutos é a maior delas, de 1,7 milhão de acres, 6,5%, especialmente puxado pelos grandes produtores, que são Kansas e Texas, que têm reduções de áreas estimadas bastante significativas. Chama atenção na safra de inverno o corte que nós temos do trigo soft. O trigo soft, em termos absolutos, um recuo apenas 200 mil
200 mil acres inferior ao hard, só que o hard corresponde a 71% do trigo norte-americano e o soft só 18%. Então, a queda que a gente tem desse trigo soft, que é aquele negociado em Chicago, é de quase 20%. Então, até por isso a gente vê hoje a Bolsa de Chicago subindo mais do que a Bolsa de Kansas. Acho que essa é a grande novidade dentro, né, da safra de inverno. E a de primavera, que o mercado esperava um pouco mais fraco, né, uma redução da área, a gente teve um aumento de 1,4%, que corresponde a 155 mil acres, é muito pouco, mas é a estimativa que a gente tem. Quando a gente pega o trigo duro, aí nós temos uma elevação em termos percentual bem maior, é uma safra pequena, né, vai para 2 milhões de acres, mas um aumento de 370 mil acres, ou 22%. Então, quando a gente vê esses números de uma queda de 4,2%, é com um tombo que é meio que já visto, né, de uma safra que já foi plantada, e de uma expectativa de que as safras a serem ainda com intenção de plantio para serem confirmadas, recuperem, né, um pouco dessa perda. Basicamente é isso que a gente vê, o trigo com o segundo maior perda diária, né, somente atrás do milho, e mais uma vez o trigo com uma safra pequena, né, em termos de áreas estimadas para os Estados Unidos, é o que traz esse relatório do USDA. Beleza, Elcio, vamos falar de Chicago aqui, uma rodadinha rápida com o pessoal. Está operando, ver se está afetando esse relatório ou não. Claramente. Temos então aqui a soja em grão operando para maio a 11,89, queda de 0,3%, Luiz. Pois é, Alessandro. Na verdade, a soja até chegou a trabalhar no território positivo pós-relatório. Ela está bem de lado, ou bem indecisa, digamos assim. Mas a verdade é que o relatório, tanto de área quanto de estoque, é um relatório que aponta mais para baixo, um relatório baixista. Não vou dizer que é para derrubar o mercado, mas como abre esse potencial produtivo aí muito grande para os Estados Unidos de novo, a gente tem que entender que é um relatório que deve continuar pressionando o mercado se o clima naturalmente for positivo, né, agora durante o plantio e no desenvolvimento da safra. Então, agora o mercado vira os olhos para o clima nos Estados Unidos. A partir de abril aí, tudo é mercado climático americano. E vamos ver se o clima vai ser positivo para confirmar uma produção grande por lá. Paulo, maio no milho, puxadinha boa, 3,6% de alta, 4,42 e um quarto. Está oscilando bastante, mas está com uma boa alta, né? Sim, uma boa alta, é normal, né? O mercado já vinha, viés e corte de área, a área veio menor do que o mercado esperava, então o mercado vai se posicionar um pouquinho mais caro. O mercado esperava um determinado nível de estoque, veio um estoque um pouquinho mais baixo, o mercado vai se posicionar em termos de estoque, né? O fato é que o estoque geral americano nesse ano é muito grande. Se viermos com uma safra normal americana, o estoque praticamente não mexe para o ano que vem, mesmo com essa redução diária, e o mercado vai fazer essas volatilidades normais até setembro, até que essa safra americana esteja definida. Beleza, Elcio, contrato maio do trigo subindo 2,4%, 5,60 e meio, operando nesse momento. Mas também a resposta ao relatório, como eu falei, até pela questão do trigo de inverno soft, né, que tem essa queda bastante acentuada. Hard Kansas hoje está subindo, mas está subindo menos. Eu acho que está dentro, né, dessa visão de que o Paulo falou, um relatório que veio dentro do esperado, mas mostrando uma tendência de uma queda diária. O normal é que a gente tenha uma resposta nas bolsas norte-americanas. Não creio, contudo, que seja, quer dizer, certamente não é nada que possa mudar a tendência de fraqueza que a gente tem no mercado de trigo, ainda trazido pelaquela questão de muito trigo no Mar Negro e na Europa. Basicamente é isso. Então, um respiro diante da notícia que vem, mas nada para mudar a linha do mercado que o mercado vem apresentando. Beleza, Elcio, agradeço aos amigos, deixo o meu recado final antes de me despedir. Finalmente que as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, assim como os cursos e eventos de safras e mercado na descrição do vídeo lá, você tem tudo isso. Paulo, Luiz e Elcio, muito obrigado, aproveitando para desejar um bom feriado e uma feliz Páscoa para vocês e para todos. Um abraço.